Acho que tem uma pergunta, que é a pergunta que mais me irrita de tatuagem. Tatuagem tem que ter um motivo? Essa é uma ótima pergunta e foi o estudo que eu fiz por 1 ano e meio, né, pro meu projeto de conclusão. Não necessariamente ela tem um significado, mas é um pouco confuso, porque toda tatuagem tem propósito. Tá. Eu li a sua monografia, sou desses. Querem que você me ajude a entender. Qual é a diferença de significado para propósito? Então, o propósito, ele tá muito mais ligado na motivação de quem se tatua do que no significado em si. Eu vou dar um exemplo que vai facilitar, tá bom? Às vezes a pessoa quer fazer um coração, uma coisa simples, vamos manter simples. E esse coração, ela tá fazendo por conta da avó, por conta de alguém, é uma homenagem, enfim, isso é um significado por trás da tatuagem, né? Contém uma história e tudo mais. O propósito, ele vai mais além disso, é porque a pessoa quis fazer de uma forma geral, por exemplo, estética, aceitação, poderia ser a homenagem também. Sabe qual é o melhor jeito de explicar isso? Essa tatuagem daqui. Eu tenho esse raiozinho no meu pulso e ele literalmente tá aqui porque eu gosto. É isso. O significado, ele tá ali pra contar uma história. O propósito é porque você quis fazer aquilo. Acho que uma outra forma legal de falar é, por exemplo, no seu caso, que você tem essa tatuagem, que ela não tem uma super história por trás, mas ela tá ali porque você quer. E esse porque eu gosto, porque eu quero, tá muito ligado em quem a gente quer ser pra sociedade. E é aí que entra a tatuagem numa construção de identidade. E todas as tatuagens têm algum propósito, nem que seja pra você falar, olha, eu fiz porque eu quis, isso diz algo sobre você. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tatuagem, identidade, significados. Antes de começar, eu quero me apresentar, meu nome é Edson Castro, sou jornalista e apresentador aqui do Manual do Homem Moderno, e hoje eu tô acompanhado da incrível Aninha. Tudo bem, Aninha? Como é que você tá? Oi. Fala um pouquinho mais do seu trabalho pra galera conhecer. Bom, eu sou a Aninha, eu tatuo há quase 5 anos, sou formada em publicidade e propaganda também pela SPM, e fiz um estudo de 1 ano e meio sobre a tatuagem, a motivação e como ela funciona como ferramenta para construção de identidade. E se você quiser conhecer mais do trabalho da Aninha, eu vou deixar todas as informações do trabalho dela, do estúdio dela, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E se você quiser assistir a outros vídeos nossos sobre tatuagem, é só clicar na playlist aqui em cima. Eu quero te perguntar uma coisa, que é uma coisa que eu estou passando, eu vejo que você também vai passar. Que é quando você começa a acumular tatuagem. Quando elas começam a embolar. Como é que fica essa coisa de significado, de propósito, quando a gente tem uma maçaroca, assim, a gente tá quase virando um muro do centro, assim? Então, eu acho que independente da quantidade de tatuagens que a gente tem, até quando a gente começa a fazer demais, é uma forma de falar, né, quem a gente é e de certa forma, se inserir num grupo das pessoas talvez mais tatuadas e, ao mesmo tempo, cada vez que a gente faz uma tatu nova, a gente é mais único, né? Então, a tatuagem, ela serve tanto pra te inserir como te deixar único, que são duas coisas bem contraditórias e, ao mesmo tempo, importantes numa sociedade hoje. E é muito engraçado porque a tatuagem, ela nasceu com esse propósito, né? Se a gente for olhar um pouquinho lá pra trás, quem foram os primeiros tatuarem? Os egípcios, talvez? A tatuagem, a primeira tatuagem, data-se de 5.000 e alguma coisa lá atrás. Ela esteve presente basicamente em todas as tribos ao mesmo tempo, que é uma coisa muito interessante. Muito doida, né? Porque ela surgiu em vários lugares do mundo com propósitos diferentes, né? Tiveram regiões e tribos que a pessoa fazia uma tatuagem como um rito de passagem, por exemplo, da adolescência pra vida adulta. Existiam outras tribos em que só os superiores ali na hierarquia poderiam se tatuar. Existiam outras que eram também por uma questão religiosa. Então ela surgiu por várias questões diferentes no início. Eu acho que uma das minhas favoritas, assim, dessas histórias de origem de tatuagem, talvez seja ali a região dos Maori, a região das Samoanas, assim, porque eu acho que pra mim é uma das tatuagens que mais tem, que literalmente tem significado, assim. Você vê que tem a questão do contar a história, de cada tracinho. Eu acho muito doido isso, né, de como a gente olha de fora uma tatuagem Maori e fala, isso é um bando de bagunça aí. E tudo tem muito significadinho, né, tem muita coisinha. E como é que você acha que isso evoluiu? Como é que foi essa evolução pra você, assim? Como é que a gente partiu dessa coisa ritualística de tribo pra se tornar uma coisa da galera da Augusta, uma coisa da galera da Paulista, assim? Então, eu acho muito legal que você tenha dado o exemplo do Maori, porque eles literalmente contavam uma história, e essa é a essência da tatuagem até hoje, né? Contar uma história, passar uma informação pra frente. Então, ela começou com essas tribos e com a evolução industrial, fizeram a tatuagem, a maquininha de tatuagem elétrica, que acabou fazendo com que ela ficasse muito mais forte globalmente.
atualmente, né? Com isso, muitos marinheiros, prostitutas, pessoas que trabalhavam em circo, essas pessoas adotaram a tatuagem muito rápido. E existem estudos que provam que eles adotaram essa tatuagem não por ser algo rebelde na época, mas porque eles tinham uma vida muito efêmera, né? Eles não paravam nos lugares. E a tatuagem, ela ajudava eles a darem essa sensação de estabilidade. Que demais! Tipo, ó, tô fazendo um negócio aqui que vai marcar onde eu trabalhei antes de mudar com o navio pra outro lugar, e eles precisavam dessa estabilidade, que é uma coisa que poucas pessoas pensam, né? Cara, minha cabeça explodiu, velho. Sim. Não, porque a gente já fez um vídeo, e vai estar até aqui em cima, um vídeo sobre tatuagens de marinheiro. E a gente falou sobre significado, sobre, tipo, que acabou meio que dando origem à tatuagem old school. E eu nunca tinha parado pra pensar nisso, né? Porque se você viaja o mundo inteiro, Sim. a única coisa que se permanece a mesma é você. Exato. Nossa, eu tô, mano... Eu também fiquei assim quando eu descobri isso. E aí, é interessante porque os grupos que tinham uma vida mais efêmera, né, que queriam essa estabilidade, também eram os grupos excluídos da sociedade. Então, quando esses grupos excluídos começaram a tatuar, começou a rolar muito preconceito, que foi aí que o preconceito apareceu na tatu. E por conta desse preconceito, a tatuagem começou a ser adotada pelos jovens como uma forma de protesto, né? Então, os hippies, os punks começaram a se tatuar com esse protesto. Mas aí, o que aconteceu? Beleza, os jovens começaram a se tatuar muito. Isso começou a influenciar os outros jovens que não necessariamente tinham interesse em protestar. E acabou aumentando muito o leque ali de pessoas que se tatuavam. Mas aí a gente tá falando ainda do século de 1800 e alguma coisa. Caramba! Até 1970. Eu pensei que a gente tava em 1900. Todo esse tempo, né? Começou em 1800 e foi até uns 1900 e pouco. E aí começou realmente a globalização que a gente conhece hoje, em que tudo é muito rápido. Tudo, assim, você tem dificuldade de acompanhar, é muita informação. E isso fez com que a sociedade hoje, eu e você, a gente tenha uma dificuldade muito grande, de novo, de se manter estável. Então, a efemeridade lá de trás dos marinheiros voltou a ser uma questão importante hoje. Porque se antes a tatuagem era uma coisa de tribo, mais do que nunca agora, a gente tem que ser um indivíduo único, né? A sociedade cobra que a gente seja único. E que tudo mude muito rápido. Então, o seu cabelo você cortou de um jeito, amanhã não vai estar mais na moda e você vai sentir uma pressão ali. E então, isso fez com que as pessoas procurassem mais do que nunca a tatuagem como uma forma de mostrar algo sólido de, isso aqui sou eu. Eu acho muito massa de tatuagem. Eu tava até vendo suas tatuagens antes da gente gravar, porque eu acho muito que é um jeito de eu conhecer as pessoas, sabe? Tipo, eu me divirto muito quando eu conheço alguém e a pessoa é inteira tatuada e a gente começa a falar de tatuagem, sabe? Eu falo assim, deixa eu ver suas tatuagens. Aí fica, tipo, mostrando pro outro. Fala, isso aqui eu fiz em tal lugar por causa disso, isso daqui, né? E até coisas que eu nem gosto mais que eu tatuei, eu continuo hoje, eu falo, não, isso aqui eu nem gosto tanto, mas... faz parte de quem você foi. Tipo, há 6 anos atrás fazia todo sentido, quando eu tava bêbado tatuando, isso aqui fazia muito sentido. E como é que você vê essa coisa, exatamente isso de manter o sentido, manter a coerência? Você acaba trombando muita gente que fez uma tatuagem sei lá, fiz há 6 anos atrás, mas nossa, Aninha, eu quero cobrir porque, não combina mais comigo, não faz mais sentido. Eu acho que a gente lida com as tatuagens como a gente lida com as nossas histórias. O que a gente aceita, o que a gente não aceita, se a gente entende quem a gente foi. Também. E o que eu acho mais incrível de tudo isso é que, voltando no que a gente falou dos maoris, de contar uma história, hoje a gente tem uma necessidade de vender tudo. É quase como se a gente também fosse um produto e o nosso corpo fosse uma vitrine. Então a gente se vende socialmente. Patrocinadores que quiserem aqui, que eu seja uma vitrine, tatuar Nike aqui no pescocinho ainda dá. Tem muita gente que faz isso, viu? Eu sei, de graça, eu cobro. Então, como a gente praticamente se transforma numa vitrine, a tatuagem é uma forma de mostrar pros outros o que a gente não consegue exteriorizar. Então, tipo, isso aqui é de um momento que eu vivi, que eu passei por tal coisa. Isso aqui é porque eu, sei lá, porque eu gosto de um filme, que seja, né? E uma vez eu entrevistei uma menina pra esse trabalho e ela me falou uma coisa que ficou muito gravada. Ela falou assim, se eu nunca tivesse conversado com você, sentasse e te explicasse sobre as minhas tatuagens, você me conheceria mais do que muitos amigos meus. Então, isso é muito incrível, porque a tatuagem te dá a oportunidade de contar sobre você de uma forma muito mais sólida, né? E por falar de identidade, eu quero falar aqui de uma polêmica. E quando essa identidade ela acaba sendo expressada em conjunto? Como, por exemplo, tatuagem de casal. Aliás, excelente pergunta. Tatuagem de casal, Aninha. O que você acha? Olha... É delicado, porque assim, eu tenho... É muito fofa, muito vozinha. Se você vai falar uma merda, tatua a cara, mas não tatua o nome da sua namorada, aí a pessoa fala, é delicado. É muito bom ter uma pessoa que tem tato, tem educação. Eu preciso ter, porque às vezes chega alguém e fala, eu quero fazer isso aqui com o nome da pessoa que eu tô há 2 meses. Como lidar, Você fala, amiga, senta aqui, vamos conversar. Então, a forma que eu escolhi de lidar com isso é generalizar. Então, é uma regra minha, nada contra o relacionamento da pessoa, mas eu não tatuo nome.
de namorado. Bom. Só tatua o nome de familiar e, né, daquele jeito. Mas de namorado eu explico, olha, é uma questão minha, eu não faço. E já teve muita gente que ficou brava. Ah, você tá falando que meu namoro vai terminar? Eu falo, não, não é isso. Mas eu já passei por algumas situações chatas com isso, né? Mas se a gente for olhar a fundo, é a mesma coisa. A pessoa tá vivendo ali algo que ela quer fixar. Tipo, ó, estou com tal pessoa, isso é importante o suficiente pra eu colocar na minha pele, né? Eu queria entrar numa polêmica também, que acaba acontecendo sempre aqui no canal, que é a tatuagem da moda. É uma boa questão. Que é uma questão do, eu quero tatuar aqui um diamante, uma estrela, Não, qual que é aqui? Memento Mori. Tatuar uma... Resiliência, gratidão. Eu posso fazer uma lista pra você. Como é que é essa questão da tatuagem do momento, assim? Principalmente pra você que busca muito essa significação da tatuagem, como é que você vê isso essa tatuagem da moda que tá todo mundo fazendo? Eu enxergo como uma pressão que tem na sociedade tanto quanto tem em colocar uma roupa, né? Então existem dois públicos que acabam fazendo a tatuagem da moda. O público que de fato se identifica com aquilo, só que o resultado acabou chegando pra ela porque outras 80 pessoas fizeram, e aquela pessoa que sente a necessidade de estar na moda até com algo que vai ser definitivo no corpo, né? É uma questão que eu tento ao máximo não me aproximar quando eu tô tatuando uma pessoa, então pode ser que eu tenha feito aquela escrita outras 20 vezes no mês, assim, não é algo que eu tento abordar, sabe? Mas... Já uso o mesmo decalque, já. É, né? Mas eu acho que, assim, as pessoas que estão fazendo uma tatu que tá na moda entendem que estão fazendo e não necessariamente isso seja algo negativo pra elas. Tá. Assim como elas usam uma roupa que talvez há um ano fosse considerada super brega e hoje tá na moda. Vai falar isso pra quem fez pimentinha na bunda nos anos 90, 2000. Sim. É porque eu entendo a tatuagem como um consumo de aceitação. Então, talvez pra pessoa faça sentido ter aquilo que as outras pessoas do grupo social dela fazem. E pra terminar, vamos supor assim que eu nunca tenha feito uma tatuagem. Das 14 bêbadas que eu fiz. Qual que você falaria pra mim? Cara, esse é o caminho pra achar um desenho pra você. Olha, eu acho que a primeira tatuagem é sempre a tatuagem que carrega mais sentimento, né? Então, existem pessoas que vão acompanhar clientes meus e falam, putz, eu nunca fiz, eu tenho muito medo. E medo do arrependimento, nem da dor. E eu falo, calma, e pensa em coisas que fazem sentido pra você. Porque se a tatuagem é uma questão do interno pro externo, faça algo que representa, de certa forma, quem você é. Então, algo que você goste, algo que você tenha necessidade de colocar pra fora, uma homenagem, algo que não vai... não que não vá mudar na sua vida, porque tá tudo muito rápido, mas que vá continuar fazendo sentido pra você. Cara, que animal. Aninha, muito obrigado pelo papo. Eu que agradeço. Conversar com você. E aproveita que você chegou até aqui, vou deixar mais 2 vídeos pra você assistir. E caso você não seja inscrito aqui no canal, clica aqui pra se inscrever e é nóis. Valeu!